A lua cheia pairava sobre a cidade de Ravenswood como um olho vigilante, lançando sombras inquietantes pelas ruas estreitas e sinuosas. Em uma casa antiga nos arredores da cidade, Luciana Moraes se encontrava sozinha em seu quarto, os dedos trêmulos folheando as páginas amareladas de um grimório proibido. Luciana, uma mulher de 35 anos, de cabelos negros como a noite e olhos verdes penetrantes, sempre fora uma outsider. Formada em história com especialização em ocultismo, ela passará anos pesquisando rituais antigos e magias obscuras. Sua busca por conhecimento e poder a levará a limites que a maioria das pessoas não ousaria ultrapassar. Naquela noite fatídica, Luciana finalmente encontrara o que procurava. Um ritual de pacto de sangue que prometia conceder poder ilimitado àquele que o realizasse. As instruções eram claras, mas o preço era algo que faria qualquer pessoa sem recuar. Com as mãos trêmulas, Luciana preparou o altar em seu quarto. Velas negras foram acesas, formando um círculo perfeito ao redor de um espelho antigo de prata. No centro, uma adaga de obsidiana aguardava, seu gume afiado refletindo a luz vacilante das chamas. Enquanto se preparava para o ritual, Luciana refletiu sobre o que a trouxera até ali. Anos de rejeição, de ser subestimada e ridicularizada por seus pares acadêmicos. A perda de sua posição na universidade devido às suas teorias radicais. A solidão esmagadora que a consumia dia após dia. Tudo isso a impelia adiante, alimentando sua determinação. Nunca mais, murmurou para si mesma, nunca mais serei fraca. Nunca mais serei ignorada. Com um movimento decidido, Luciana pegou a adaga. Sua mão não tremia mais. Recitando as palavras antigas do grimório, ela fez um corte profundo na palma de sua mão esquerda. O sangue escorreu, pingando no espelho de prata. À medida que as gotas carmesim tocavam a superfície prateada, o ar no quarto ficou pesado, carregado de eletricidade. As chamas das velas tremularam violentamente, e Luciana sentiu uma presença antiga e poderosa se manifestar. No espelho, seu reflexo começou a se distorcer, transformando-se em algo outro. Uma figura sombria emergiu, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Uma voz, como 1000 sussurros ao mesmo tempo, ecoou na mente de Luciana. Quem ousa invocar o Senhor das Sombras? Luciana engoliu em seco, mas sua voz saiu firme. Eu, Luciana Moraes, busco fazer um pacto. A figura no espelho pareceu sorrir, revelando dentes afiados como navalhas. E o que você oferece em troca, criança mortal? Sem hesitar, Luciana respondeu. Minha alma, minha vida, tudo o que sou e tudo o que serei. O ser sombrio riu, um som que fez os ossos de Luciana estremecerem. Aceito sua oferta, Luciana Moraes. Mas saiba que o poder vem com um preço, e as consequências de suas ações serão maiores do que você pode imaginar. Antes que Luciana pudesse responder, uma dor lancinante atravessou seu corpo. Ela caiu de joelhos, gritando em agonia enquanto sentia algo se transformar dentro dela. Sua visão escureceu, e ela perdeu a consciência. Quando Luciana acordou, horas depois, o quarto estava em silêncio. As velas haviam se apagado, e o espelho de prata estava vazio, refletindo apenas seu rosto pálido e assustado. Mas algo havia mudado. Ela podia sentir um poder novo correndo por suas veias, uma força que nunca experimentara antes. Olhando para sua mão, Luciana viu que o corte havia se fechado, deixando para trás uma cicatriz em forma de símbolo arcano. Um sorriso lento se formou em seus lábios. O pacto estava selado, e sua nova vida estava apenas começando. Mal sabia Luciana que este era apenas o início de uma jornada sombria que testaria os limites de sua humanidade e a levaria a enfrentar horrores inimagináveis. Nas semanas que se seguiram ao ritual, Luciana descobriu que sua vida havia mudado drasticamente. O poder que corria por suas veias era intoxicante, permitindo-lhe realizar feitos que antes considerava impossíveis. Com um simples gesto, ela podia mover objetos, influenciar mentes e até mesmo manipular o tempo e o espaço em pequena escala. No entanto, junto com esse poder veio um preço terrível. Luciana começou a notar mudanças sutis em sua aparência. Seus olhos, antes de um verde vivo, agora tinham um brilho sobrenatural, com pequenas faíscas douradas dançando em suas íris. Sua pele ficou mais pálida, quase translúcida, e suas unhas cresciam em pontas afiadas que ela tinha que limar constantemente. Mas as mudanças físicas eram apenas o começo. Luciana se viu atormentada por pesadelos vívidos, nos quais via cenas de horror indescritível e ouvia sussurros de uma voz familiar, a mesma voz do ser com quem ela fizera o pacto.
Essas visões a deixavam exausta e perturbada, mas também lhe concediam vislumbres de conhecimentos arcanos que ela ansiava por explorar. Determinada a aproveitar ao máximo seu novo poder, Luciana começou a testar seus limites. Ela retornou à universidade que a havia demitido, usando sua influência recém-adquirida para manipular as mentes dos administradores. Em questão de dias, não apenas foi recontratada, mas promovida a chefe do Departamento de Estudos Ocultos. Seus antigos colegas, que antes a ridicularizavam, agora a olhavam com uma mistura de admiração e medo. Luciana se deleitava com essa nova dinâmica, saboreando cada momento de reconhecimento e respeito que lhe era oferecido. No entanto, à medida que seu poder crescia, também crescia sua fome por mais. Luciana se viu compelida a buscar artefatos antigos e textos proibidos, muitas vezes recorrendo a meios questionáveis para obtê-los. Ela começou a realizar experimentos sombrios, misturando ciência e magia negra em busca de ainda mais poder. Foi durante um desses experimentos que Luciana fez uma descoberta chocante. Ao tentar canalizar energias de outra dimensão, ela inadvertidamente abriu um portal para um reino de sombras. Do outro lado, criaturas horrendas a observavam com olhos famintos, e ela sentiu o puxão de milhares de almas torturadas. Horrorizada, Luciana conseguiu fechar o portal, mas não antes que uma das criaturas escapasse. A besta, uma massa amorfa de tentáculos e olhos, se escondeu nas sombras de seu laboratório. Luciana sabia que precisava capturá-la antes que pudesse causar danos, mas a criatura era esquiva e perigosa. Enquanto caçava a besta pelos corredores escuros da universidade, Luciana se deparou com um estudante que trabalhava até tarde. Antes que pudesse avisá-lo do perigo, a criatura atacou. Luciana assistiu, paralisada, enquanto a besta drenava a vida do jovem, deixando para trás apenas uma casca vazia. Naquele momento, a realidade do pacto que ela havia feito a atingiu com toda a força. Ela não era mais apenas uma pesquisadora em busca de conhecimento. Ela havia se tornado uma ponte entre o mundo dos vivos e um reino de horrores inimagináveis. Com as mãos trêmulas, Luciana finalmente conseguiu banir a criatura de volta para sua dimensão. Mas o dano já estava feito. Um estudante inocente havia morrido, e ela sabia que era sua culpa. Enquanto limpava as evidências do incidente, Luciana sentiu algo mudar dentro dela. Uma parte de sua humanidade se despedaçou naquela noite, substituída por uma frieza calculista que a assustou. É o preço do poder, ela disse a si mesma, sua voz ecoando no laboratório vazio. E eu pagarei o que for necessário. Mal sabia Luciana que este incidente era apenas o começo. O pacto de sangue havia aberto portas que jamais poderiam ser fechadas, e as forças das trevas agora tinham seus olhos fixos nela. Seu caminho para o poder absoluto estava pavimentado com sacrifícios, e ela teria que decidir até onde estava disposta a ir para alcançar seus objetivos. Enquanto a noite avançava, Luciana sentiu o peso de suas escolhas sobre seus ombros. O poder que ela tanto desejara agora parecia uma maldição, mas era tarde demais para voltar atrás. Seu destino estava selado, e o verdadeiro horror de sua jornada estava apenas começando. Os meses que se seguiram ao incidente na universidade foram um turbilhão de eventos para Luciana. Sua reputação acadêmica cresceu exponencialmente, suas pesquisas sobre o oculto ganhando reconhecimento internacional. No entanto, por trás da fachada de sucesso, uma escuridão crescente se alastrava em sua alma. O poder que fluía em suas veias exigia um preço cada vez mais alto. Luciana descobriu que precisava realizar rituais cada vez mais frequentes e sombrios para manter suas habilidades. Sua aparência continuava a se transformar. Seus cabelos, antes negros como a noite, agora exibiam mechas prateadas que brilhavam com uma luz própria. Seus olhos, outrora verdes, agora eram completamente dourados, com pupilas verticais como as de um felino. Uma noite, enquanto realizava um ritual particularmente poderoso, Luciana foi transportada para uma dimensão sombria. Ali, cercada por névoa e ecos distorcidos, ela se encontrou face a face com o ser com quem havia feito o pacto. "Bem-vinda, minha querida aprendiz", a voz reverberou ao seu redor. "Você progrediu mais rápido do que eu esperava." Luciana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "O que você quer de mim?" A figura sombria riu,
Um som que fez o próprio tecido da realidade tremer. Quero que você cumpra seu destino, Luciana. Você será minha emissária no mundo mortal, preparando o caminho para minha chegada. Horror e fascinação se misturaram no peito de Luciana. E se eu me recusar? Você já fez sua escolha, respondeu o ser, sua voz carregada de uma ameaça velada. O pacto de sangue é irreversível. Você é minha agora, em corpo e alma. Antes que Luciana pudesse protestar, ela foi lançada de volta ao seu mundo, caindo de joelhos em seu laboratório. A realização de sua situação a atingiu como um golpe físico. Ela não era mais dona de seu próprio destino. Nos dias que se seguiram, Luciana se viu compelida a agir de formas que jamais imaginara. Ela começou a recrutar estudantes para um grupo de estudos especial, na verdade um culto dedicado ao ser das sombras. Sob sua orientação, eles realizavam rituais cada vez mais sinistros, preparando o terreno para algo muito maior e muito mais terrível. À medida que seu círculo de seguidores crescia, Luciana sentia sua humanidade se esvaindo. Ela observava com um misto de horror e fascínio enquanto manipulava as vidas daqueles ao seu redor, usando-os como peões em um jogo cósmico que mal compreendia. Uma noite, durante um ritual particularmente poderoso, algo deu errado. O portal que Luciana abriu se expandiu além de seu controle, engolindo 3 de seus seguidores mais devotos. Seus gritos de agonia ecoaram pela sala antes que o silêncio sepulcral os engolisse. Naquele momento, uma parte de Luciana quis parar, quis tentar desfazer o mal que havia causado. Mas outra parte, a parte que havia sido corrompida pelo poder das trevas, sentiu apenas uma excitação mórbida diante do espetáculo de destruição. Foi então que Luciana percebeu que estava se tornando um monstro. O poder que ela tanto desejara a estava consumindo por dentro, transformando-a em algo que não mais reconhecia. Em um momento de clareza, ela tentou resistir às ordens de seu mestre sombrio. O resultado foi uma dor excruciante que a deixou incapacitada por dias, sua mente bombardeada por visões de horror indescritível. Quando finalmente se recuperou, Luciana entendeu que não havia escapatória. Ela estava presa em uma teia de sua própria criação, uma marionete nas mãos de forças além de sua compreensão. Com o coração pesado e a alma cada vez mais escura, Luciana continuou seu trabalho. Ela sabia que estava abrindo as portas para algo terrível, algo que poderia significar o fim da humanidade como a conhecemos. Mas o pacto de sangue a impelia adiante, e ela não tinha mais forças para lutar contra ele. À medida que o solstício de inverno se aproximava, Luciana sentia que um clímax inevitável se aproximava. O ser da sombra sussurrava em seus sonhos, preparando-a para o grande ritual que mudaria o destino do mundo para sempre. Enquanto a escuridão se adensava ao seu redor, Luciana se perguntava se ainda existia alguma réstia de sua antiga humanidade, alguma chance de redenção. Ou se, como temia, ela já havia cruzado um ponto sem retorno, tornando-se verdadeiramente um ser das sombras. O solstício de inverno chegou, trazendo consigo a noite mais longa do ano. Luciana sabia que este era o momento para o qual todo o seu trabalho sombrio havia se direcionado. Com seu círculo de seguidores, ela se dirigiu a uma antiga clareira na floresta nos arredores de Ravenswood, um local impregnado de energias místicas há milênios. Sob o céu estrelado, Luciana iniciou o ritual final. Seu corpo, agora quase irreconhecível como humano, irradiava uma aura de poder negro. Seus seguidores, hipnotizados por sua presença, formaram um círculo ao seu redor, entoando cânticos em uma língua há muito esquecida. À medida que o ritual avançava, o ar ao redor deles começou a se distorcer. Uma fenda dimensional se abriu no centro da clareira, crescendo rapidamente. Do outro lado, Luciana podia ver o reino das sombras, um lugar de caos e horror indescritível. Foi então que a voz de seu mestre sombrio ecoou pela clareira. O momento chegou, minha fiel serva. Abra completamente o portal e permita que eu entre em seu mundo. Luciana sentiu o poder fluir através dela como nunca antes. Com um gesto, ela expandiu o portal, sentindo a barreira entre os mundos se romper. A figura monstruosa de seu mestre começou a emergir, seus inúmeros tentáculos se estendendo para o mundo dos mortais. Naquele instante crítico,
algo inesperado aconteceu. Uma memória há muito enterrada surgiu na mente de Luciana. O rosto de sua mãe, cheio de amor e preocupação, dizendo-lhe para sempre seguir seu coração. Esta lembrança, tão simples e pura, provocou uma faísca de humanidade que ainda restava em sua alma corrompida. Em um momento de clareza, Luciana compreendeu o verdadeiro horror do que estava prestes a desencadear sobre o mundo. Com um grito de agonia e determinação, ela voltou seu poder contra o portal, lutando para fechá-lo. "O que você está fazendo?" rugiu a voz de seu mestre. "Você não pode me trair." Ignorando a dor excruciante que percorria seu corpo, Luciana continuou sua luta desesperada. Seus seguidores, confusos e aterrorizados, começaram a fugir da clareira em pânico. "Eu fiz um pacto", gritou Luciana, "mas não com você. Meu pacto é com a humanidade que jurei proteger." Usando cada grama de poder que possuía, Luciana começou a reverter o ritual. O portal começou a se fechar, sugando de volta as forças das trevas que tentavam invadir nosso mundo. O Ser das Sombras, percebendo que estava prestes a ser derrotado, lançou um ataque final desesperado. Tentáculos sombrios se estenderam, agarrando Luciana e tentando arrastá-la para o abismo. Com um último esforço sobre-humano, Luciana completou o encantamento de fechamento. O portal implodiu com uma explosão de energia, selando o Ser das Sombras de volta em sua dimensão. Mas o preço foi alto. Luciana foi arrastada junto com ele. No momento final, antes de ser engolida pela escuridão, Luciana viu o céu acima se iluminar com o primeiro raio de sol do dia seguinte ao solstício. Um sorriso de paz cruzou seus lábios, sabendo que havia finalmente feito a coisa certa. A clareira ficou em silêncio, o ar carregado com os resquícios de poder mágico. Onde antes estava Luciana, restou apenas a adaga de obsidiana com a qual ela havia feito o pacto original, sua lâmina rachada ao meio. Nos dias que se seguiram, as autoridades investigaram os eventos estranhos daquela noite. Os seguidores de Luciana foram encontrados vagando pela floresta, confusos e sem memória do que havia acontecido. A própria Luciana foi dada como desaparecida, seu destino um mistério que intrigaria a comunidade acadêmica por anos. No Departamento de Estudos Ocultos da Universidade, os papéis e pesquisas de Luciana foram selados, considerados perigosos demais para serem estudados. Mas rumores persistiram sobre o poder que ela havia descoberto e o sacrifício que fizera para salvar o mundo. E nas noites mais escuras, quando o vento sopra entre as árvores da antiga clareira, alguns juram ouvir um sussurro, a voz de Luciana, ecoando de algum lugar além dos limites de nossa realidade, um lembrete eterno do preço do poder e da força redentora do sacrifício. Assim termina a história de Luciana Moraes, uma mulher que fez um pacto com as trevas, mas que, no final, encontrou a luz dentro de si mesma.